Não entendi. Consegui, pode começar. Ótimo. Então vamos lá. Vou partilhar um mapa mental aqui que facilita algumas coisas. Bem-vindos a todos os que chegaram agora. Grande honra ter vocês aqui. Espera. Essa especificamente. Isso. Tá. Teologia cética e mística, ou teologia espiritual, é uma área da teologia, uma subdivisão da teologia, na verdade, e que trata do processo de santificação da alma, do processo de aperfeiçoamento da alma. Vejamos. Depois do Concílio Vaticano II, que foi o último grande concílio da Igreja Católica, a gente tem um documento que nos diz claramente que a santidade é uma vocação universal. Que a santidade é uma vocação universal. O que o Papa, que escreveu aquele documento e o publicou, quis dizer com isso especificamente? A santidade é uma espécie de maturidade da alma. E como todas as pessoas, digamos assim, são vocacionadas a serem maduras, fisiologicamente falando, biologicamente falando, a seu corpo amadurecer, mas também sua mente amadurecer, seu psicológico amadurecer, amadurecer emocionalmente, também a alma, melhor dizendo, o espírito, porque a alma, por sua definição clássica, pode ser tomada como psique, ou como que chamam mais modernamente de mente, né? O espírito, usando aquela definição que está em São Paulo, né? Corpo, alma e espírito. Tomemos alma como mente. Corpo, mente e espírito. O espírito humano, e é espírito com E minúsculo, não com E maiúsculo, ele também foi feito para se desenvolver e amadurecer. Neste sentido que, assim como eu nasci não barbado assim, mas nasci como um bebê, como todos vocês, nasci para me desenvolver biologicamente e psicologicamente também nasci para alcançar uma espécie de plenitude espiritual, plenitude de capacidades, plenitude de desenvolvimento. Então, a teologia ascética e mística é a área da teologia que estuda como se dá esse processo. Como se dá o processo de santificação de uma alma, como, por exemplo, o Santo Agostinho, que foi de um extremo para outro. Para quem não sabe, Santo Agostinho Para quem não sabe, Santo Agostinho nem sempre foi santo. E a propósito, nenhum santo sempre foi santo. Inclusive, ele, nas Confissões, que é o primeiro relato autobiográfico, uma autobiografia filosófica, com anamnese profunda, termo que é muito caro para nós, especialmente para quem é aluno do Olavo. Nessa obra, ele conta o que ele fazia antes de ser tomado pela graça, antes de se converter, antes de começar a sua via interior, seu processo de santificação, né? Seu processo de purificação, digamos assim, de reordenação interior, reordenamento de suas más tendências, purificação interna. Então, a teologia cética e mística, ela é propriamente a doutrina dos doutores espirituais, dos mestres de vida interior, dos diretores espirituais. Também é chamada de ciência dos santos, ciência espiritual, arte da perfeição. Como ela estuda
como se dá esse processo, ela possui um paralelo muito grande com a psicologia do desenvolvimento. Muito grande. Inclusive, tem um autor maravilhoso que ele bota para dialogar a teologia cética e mística com alguns autores da psicologia moderna. Padre Javier Garrido Goitia, que é um dos que vamos trabalhar aqui em um dado momento. Ele é pouco conhecido aqui, é uma obra maravilhosa e muito densa. Tá. Então, a teologia cética e mística, ou teologia espiritual, estuda a vida espiritual da alma, assim como a medicina e as outras áreas correlatas a ela estudam a vida biológica do ser humano. A psicologia estuda a vida psicológica do ser humano. A teologia cética e mística estuda a vida espiritual do ser humano. A vida sobrenatural, a vida do ser humano sob o influxo da graça. Necessariamente em estado de graça santificante. Então podemos dizer que o começo da sese e da mística está no estado de graça. Se uma alma está no estado de graça, ela não pode ir progredindo na vida interior e crescendo na graça de Deus, avançando para águas mais profundas, voando mais alto. Essa profundidade e esse mais alto são simbolismos desse ir crescendo, muito recorrentes nas Sagradas Escrituras e nos autores de espiritualidade profunda que a gente tem. Então, nós temos aquilo que é próprio do ser humano por si só, que é a vida normal ou natural, distinção clássica entre os autores de espiritualidade, e a vida sobrenatural, que é a vida auxiliada pela graça. E há alguns autores que fazem essa pequena distinção entre vida ascética e vida mística. A vida ascética seria o nosso esforço para nos elevarmos. Digamos que a vida mística é Deus descendo ao nosso encontro. Mas tudo num processo de ascese. Ascese tem como etimologia ascender, né? Elevar-se. Então, o que a teologia ascética e mística busca, em outras palavras também, é um processo de autotranscendência gradual e constante da pessoa. Autotranscendência é termo muito usado pela galera da logoterapia. Algum logoterapeuta aqui? Se sim, se manifeste. Quando a gente for ver os meios primários e os meios secundários de santificação da alma, a gente vai ver que existem coisas que favorecem e muito o processo de santificação da alma, mas que não necessariamente estão diretamente relacionados com isso. A maturação psicológica é um deles, no sentido de que não necessariamente passa pelo influxo da graça sobrenatural, somente da graça santificante comum. Mas a psicologia saudável, e aí nós temos o Viktor Frankl e sua obra se sobressaindo nesse sentido, podem favorecer e favorecer bastante. Não há dúvida alguma de que os diretores espirituais de nossos tempos necessitam ter uma boa bagagem em psicologia. E, sem sombra de dúvidas também, os psicólogos de nosso tempo podem se enriquecer sobremaneira, tendo, pelo menos intelectualmente, a bagagem de um diretor espiritual, e de um bom diretor espiritual. Então, a vida ascética é a vida da alma nesse esforço por ascender, por elevar-se de si mesma, né? Elevar-se em relação a si mesma.
E aí nós temos as virtudes humanas, as 4 famosas virtudes humanas. O professor Vitor Salles até as abordou na certificação Marcílio, mas é clássico. O conhecimento e a compreensão que nós temos delas vem desde os gregos. Então, essa distinção entre normal e sobrenatural na vida da alma humana, psicológico, e do espírito humano, ela muito nos ajuda a entender até que ponto vai aquilo que a gente precisa fazer e até que ponto é operação mística do Espírito Santo na alma para elevá-la. E há alguns desvios do que é a ciência espiritual, a doutrina ascética e mística ortodoxa, não no sentido de igreja ortodoxa, mas de retidão. Há alguns desvios dela. Um desses desvios, e a gente vai abordar os outros, não necessariamente nessa aula, é o pelagianismo. A concepção errônea de que somente pelos nossos esforços podemos alcançar a graça que os santos alcançam. Passar pela purificação interior que os santos passam. Existe o extremo oposto também, o quietismo, que leva as pessoas a crerem que esforço não é suficiente, e é verdade, mas também é inútil. Em outras palavras, todo e qualquer processo de amadurecimento do espírito humano é responsabilidade somente de Deus, somente do sobrenatural, somente do próprio Espírito Santo. Extremos equivocados. Tá? Então, o processo de santificação da alma é gradual. A própria palavra processo já denuncia isso. Assim como, gradualmente, eu que nasci um bebê e vocês também, desenvolvemos nosso corpo. Assim como, gradualmente, vamos adquirindo solidez, maturidade psicológica. E maturidade afetiva, inclusive. Gradualmente também se dá esse processo de amadurecimento espiritual. E correlato a isso, existem os graus das virtudes associadas a esse amadurecimento, uma vez que amadurecer é ganhar virtude, virtude enquanto força. Vejamos, há 3 grandes pilares no processo de trabalhar aquilo que é graça recebida e que é responsabilidade da alma que está recebendo essa graça. Em outras palavras, Deus dispõe às almas meios delas se santificarem e essa alma trabalha em cima desses meios, aos meios primários e os meios secundários. Os meios primários são necessariamente sobrenaturais, imerecidos e impossíveis do ser humano conseguir por si só. É aquela mesma lógica da salvação, soteriológica. O ser humano não pode salvar-se por conta própria. Também não pode santificar-se por conta própria. Ele pode trabalhar em cima do auxílio que Deus o dá, especialmente por meio dos sacramentos, meio de santificação primária. Os sacramentos meio que infundem na alma uma graça que pode ser trabalhada pela sese. É a semente da santidade na alma, recebida pela graça de Deus, e que a alma vai trabalhando pela sese. A forma da alma ir trabalhando isso de forma eficaz, frutuosa, é o objeto de estudo da teologia ascética e mística, o meio de isso fazer acontecer.
Então, ok, vida normal e vida sobrenatural. Em se tratando da vida sobrenatural, já entramos nos sacramentos, meios sobrenaturais dados por Deus para a santificação da alma. Incluso os dons do Espírito Santo. Incluso os dons do Espírito Santo, que fogem da lógica das virtudes comuns. Os dons do Espírito Santo, e a gente vai trabalhar eles em outros momentos, eles robustecem as capacidades humanas de uma forma sobrenatural. Isso fica especialmente visível no dom da ciência. Acontece, e na vida de Padre Pio, por exemplo, que foi uma pessoa que já em santidade apresentou fenômenos extraordinários os mais diversos, não é tão comum isso, quando a alma já alcança a santidade, algum grau de santidade, manifestar tantos fenômenos extraordinários. Inclusive, o mais comum é não manifestar tantos assim, ou manifestar muito raramente. Mas na vida de Padre Pio, digamos, Deus quis chamar a atenção. Deus quis chamar a atenção. E Padre Pio, muito frequentemente, sabia de coisas que simplesmente não dava para ele saber. Alguém vinha se confessar com ele, ele já sabia o pecado da outra pessoa antes mesmo da pessoa falar um A, abrir a boca. Então, dom do Espírito Santo. Isso é mais do que a virtude da justiça, a virtude da temperança. Isso é mais do que a capacidade humana de Padre Pio. Isso é dom do Espírito Santo, dom de ciência. Neste sentido, os dons do Espírito Santo, eles se sobrepõem às virtudes humanas, adquiridas por esforço humano, e robustecem elas, hipertrofiam elas, tornam elas mais afiadas. E quando falamos de dom do Espírito Santo, já estamos falando de vida mística. Claro que, por exemplo, no Padre Pio e no Alma Santa, isso se manifesta de uma forma mais vívida, mas também numa alma mais, digamos, primitiva, mais infantil, os dons do Espírito Santo se manifestam, só que naturalmente se manifestam de uma forma bem mais fraca. Não porque o Espírito Santo seja fraco, mas porque o terreno não é fértil. Como nós vemos na parábola do semeador. Então, mais uma vez, o objeto da teologia ascética e mística é entender como se prepara esse terreno para que a graça venha, atue e faça. Então, o que é essa perfeição cristã? O que seria a perfeição cristã? Em poucas palavras, se a teologia ascética e mística pode ser chamada também de teologia da perfeição cristã. É a área da teologia que estuda o processo de aperfeiçoamento da alma. O que seria essa perfeição almejada? Em primeiro lugar, um mandamento. Porque quando o nosso Senhor Jesus Cristo vai falar no Sermão da Montanha, ele estava numa montanha porque ele estava cercado por uma multidão muito diversa, que incluía homens, mulheres, pessoas de pele mais clara e de pele mais escura, pessoas com a saúde e o vigor físico em dia, pessoas com deficiências e com as condições de saúde as mais diversas possíveis, crianças, idosos, adultos. E ele falou a todos: sede santo como vosso Pai do céu é santo. E sede, vindo de Cristo, é um mandamento. A santidade é mais do que uma mera possibilidade, e uma possibilidade distante, mas é também o desenvolvimento natural do espírito. Fomos feitos para isso, é vocação universal, e mais do que possibilidade de vocação, é uma terceira coisa, é um mandamento.
Então, de que se trata essa perfeição? É uma perfeição estética? Não é. Não é. Pensemos em Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Uma alma encantadora, encantadora, mas que muito dificilmente ganharia um concurso de Miss, não é? Não é uma perfeição estética. Também não é um estereótipo de. Também não é um estereótipo. A santidade, a perfeição cristã não é um estereótipo. E há de se tomar muito cuidado com o caráter estético que ela tem. Não é uma inerrância. Somos falhos, somos imperfeitos. Mas, ao mesmo tempo, é uma perfeição. Então, como é que isso pode se dar? Primeiro que não é uma perfeição nossa, é uma perfeição de Deus em nós. Ou seja, a operação do Espírito Santo, mística. É quando a alma se tornou um terreno fértil para que o Espírito Santo mova-se por meio dela. Em outras palavras, que ela faça as vezes de Cristo aqui na Terra. Que ela mostre a face de Cristo aqui na Terra, levando uma vida semelhante à que ele levou. Não uma vida esteticamente semelhante à que ele levou. Nem uma vida humanamente inerrante, ausente de falhas humanas, como ele levou, mas perfeita no amor, na caridade. Então, o pessoal aqui da certificação pegou as aulas com o professor Vitor Sales e ele falou sobre o livro dele e sobre o intuito do livro dele. Oferecer direcionamentos que favoreçam o ordo amores, né? Reordenar tudo ao amor. Concepção clássica de que tudo só é funcional em última instância quando está direcionado ao amor. Então, com a espiritualidade cristã, isso ganha uma outra magnitude. Uma outra magnitude. A perfeição cristã, aqui trabalhada, aqui falada, a perfeição cristã que Cristo nos diz como mandamento, sede santos como vosso Pai do céu é santo, é a perfeição do amor, a perfeição da caridade. Ordenar tudo pela caridade, caridade enquanto virtude teologal. Ordenar tudo ao amor de Deus e transbordar esse amor no próximo. Santo Tomás de Aquino nos diz que a teologia é una, então todas as áreas da teologia dialogam entre si, estão intimamente conectadas. E a teologia ascética e mística está intimamente conectada com a teologia dogmática, que é a área da teologia que estuda o que é verdade irrefutável, inquestionável. Tipo, isso é verdade, não tem como não ser, em se tratando da revelação cristã. E nós temos que a teologia espiritual, ela é decorrente da teologia dogmática, e o cardeal Henry Manning, que nem canonizado é, e não é conhecido aqui no Brasil, na igreja, mas foi um autor espiritual muito bom e muito profundo, aquilo que o cardeal Henry Manning assinalou como com a propriedade de um doutor da igreja. Não que ele, como sua obra como um todo, tenha porte para um dia, se ele for canonizado, ser doutor da igreja. Mas o poder de síntese dessa frase é típico de um doutor da igreja. O dogma é a fonte da verdadeira espiritualidade. E, se a gente for ler isso de trás para frente, a gente vai ver que a espiritualidade verdadeira é decorrência do dogma. É decorrência do dogma. Então aqui a gente desfaz um outro equívoco, uma outra deformação do que seria o processo natural de santificação da alma. Uma deformação conceitual que atrapalharia o processo todo e prejudicaria até mesmo a saúde da alma. Essa dicotomia
entre doutrina e espiritualidade profunda e mística não existe. Uma coisa decorre da outra. E a propósito, a doutrina é meio para essa espiritualidade profunda, porque a espiritualidade profunda é a vida da alma ordenando-se a Deus, a Deus. Então, o dogma é a fonte da verdadeira espiritualidade. E a vida interior é a manifestação da fecundidade da doutrina. Inclusive, é o resultado esperado da doutrina e querido por Deus. Há algum problema muito sério, e muito sério mesmo, numa alma que possui uma erudição doutrinal muito grande, mas não tem uma consequente espiritualidade e consequentes virtudes associadas a isso. Uma alma doutrinalmente muito robusta, mas que não traga a alegria dos mártires, que é a chamada alegria espiritual, que é uma alegria mais do que meramente fisiológica, como a alegria de um cachorro balançando o rabo, aquela da busca do prazer e foge da dor, mas aquela que sobrevive em meio às intempéries, por isso chamada de alegria dos mártires. Uma pessoa pode estar indo ser decapitada por não negar sua fé, mas ir sorrindo. Não tem psicologia moderna que explique uma coisa dessas, mas a teologia ascética e mística explica. O que está acontecendo ali é extrapsicológico. É um fluxo de graça tremendo. Não é uma alegria explicável do ponto de vista da psicologia, mas perfeitamente compreensível do ponto de vista da graça. Então, se essa, ao menos em algum nível, não necessariamente no nível heróico dos mártires, mas se essa alegria espiritual, e que é uma alegria serena, é ausente, não é constatável numa alma que possui uma erudição doutrinal grande, tem algum problema sério, porque essa alegria espiritual é um fruto da ação do Espírito Santo na alma, é um fruto característico do Espírito Santo na alma. E um diretor espiritual sempre toma cuidado com algumas coisas. Sempre está atento a algumas coisas, como um bom farejador. Farejador do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se deixa encaixotar em definições conceituais, em esquemas preditivos. O Espírito Santo sempre vai trabalhar pelo bem daqueles em que ele age, mas da forma com que ele quiser. Então, ele não se deixa prender em sistemas e esquemas. O diretor espiritual competente está sempre avaliando as coisas e atento para os sinais da ação do Espírito Santo na alma e da ausência deles. E de quais problemas podem estar associados à ausência deles. Outra coisa que pode faltar numa alma altamente robusta do ponto de vista doutrinal e que é sinal problemático é a ausência da paz interior. E a paz interior e a alegria espiritual, essas duas coisas que são recorrentes na obra dos mestres de vida interior, explicadas como frutos característicos da ação do Espírito Santo na alma, são quase que indissociáveis. Quase que indissociáveis. Então, aqui desfazemos essa confusão entre dogma, doutrina, pura e simples, e espiritualidade profunda. Não há nenhuma dicotomia, é meramente aparente. É meramente aparente. Uma coisa decorre da outra. Do contrário, a gente teria uma pseudo-espiritualidade enraizada em nada. Algo que é especialmente notável nos movimentos de nova era. Uma espécie de espiritualidade sem religião, sem fundamentos concretos. E, portanto, uma
pseudo-espiritualidade, espiritualidade equivocada. Os diferentes dogmas possuem diferentes efeitos numa alma que acredita neles. Não porque o poder do dogma esteja na capacidade de acreditar de uma pessoa. A gente cairia em pelagianismo nisso, mas pela realidade concreta que eles representam. Sobretudo, o dogma da encarnação. Vejamos. O Verbo divino se fez carne, ou seja, assumiu uma humanidade e foi perfeitamente humano. É perfeitamente possível uma espécie de perfeição humana. E não somente no caso de Cristo. Ele veio para ser modelo e para mostrar um caminho. Ao participar da igreja, nos tornamos membros de Cristo, membros desse corpo místico. Algo da natureza de Cristo se conecta com a nossa e nos permite vivermos a vida dele, de um ponto de vista espiritual. A imagem do grupo lá do WhatsApp é a de Santa Elizabeth da Trindade. Ela é uma das maiores mestras de vida interior da história recente da Igreja. Especialmente por causa de duas coisas que ela facilitou muito a compreensão da gente. A inabitação da Trindade e a humanidade de acréscimo. Em certo sentido, a missão do cristão é acrescentar humanidade à humanidade de Cristo. Ela fala numa oração famosa dela, que eu vos seja como a humanidade de acréscimo na qual renove todo o seu mistério. Em outras palavras, que por meio dos nossos olhos, novamente Cristo olhe o mundo, que por meio das nossas mãos, novamente Cristo ame o mundo, que eu seja outro Cristo no mundo. Sem a encarnação do Verbo, nada disso seria possível. Então vemos aqui um exemplo claro de como a espiritualidade vivida é uma decorrência do dogma. E é um dos exemplos mais didáticos de todos, mas cada um num grau diferente. Mas os dogmas têm decorrências práticas na nossa vida espiritual. Não são somente verdades que a gente acredita, mas que não têm uma utilidade prática na nossa alma. E a gente vai vendo isso com o passar do tempo. Tudo bem? Então, se tratando de outras áreas da teologia, a teologia cética e mística, teologia da perfeição cristã, é quase que uma irmã gêmea da teologia moral. Porém, a teologia moral tem um caráter mais jurídico, digamos assim. A finalidade é a mesma. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Isso é levado em plenitude ao ápice da santidade. Porém, existem graus disso. Graus da vivência disso, assim como existem graus de humildade. E essa gradualidade é uma coisa muito importante para que a gente entenda boa parte dos processos que a alma passa. Porque boa parte desses processos, não todos, são graduais. Existem graus de amor, existem graus de prudência, existem graus de humildade, assim como existem graus dos vícios opostos, graus de soberba. Em algum nível, todo mundo sofre com preguiça, mas tem algumas pessoas que são preguiçosas com P maiúsculo. Em algum grau, nós somos diligentes, mas tem algumas pessoas que são diligentes com D maiúsculo. Então há uma gradualidade. E para sair de um extremo para outro, há uma sese. Entende? Eis que a teologia cética e mística vai nos oferecendo os meios para transitarmos nessa gradualidade, sairmos do extremo negativo, que é o vício, ao extremo positivo, de forma cada vez mais plena, que é a virtude. E a teologia pastoral, que trata da condução das almas.
digamos, a teologia do pastoreio do rebanho de Deus. Sendo que um dos objetivos do pastoreio das almas é formar almas santas. O primeiro é salvar almas. O segundo, e não menos importante, mas que depende do primeiro, é formar almas santas. Em certo sentido, podemos dizer que a teologia mística é o começo da teologia. Até Santo Tomás de Aquino, teologia era conhecimento de Deus, mas um conhecimento de Deus experimental, digamos assim. E isso é especialmente marcante na obra de Pseudo Dionísio Areopagita, de quem depende toda a espiritualidade ocidental posterior. A gente vai falar qual é a importância de Pseudo Dionísio. Um gigante, um gigante. A gente tem São João da Cruz, que ele é doutor da igreja e é chamado de doutor místico. Mas tem alguém na história da igreja que merece, ainda mais do que São João da Cruz, ser chamado de doutor místico da igreja, Pseudo Dionísio Areopagita. Porém, Pseudo Dionísio Areopagita é o nome que se dá a uma pessoa que não se conhece tão bem quem era. Inclusive se chama Pseudo Dionísio porque acreditava-se inicialmente que se tratava de Dionísio Areopagita, aquele único que ficou quando São Paulo estava pregando para os povos e falou sobre um Deus desconhecido. Havia um altar a um Deus desconhecido e ele começa a utilizar aquilo ali para falar de Deus. E depois, quando ele vai falar da cruz, né, que esse Deus se encarnou, mas morreu na cruz, muitas pessoas não suportam ouvir isso, a ideia de um Deus que morre como um ser humano e de uma forma tão, tão humilhante. Todos vão embora, só fica um, que mais tarde vai se tornar um dos primeiros bispos da história da igreja, Dionísio Areopagita. Areopagita por causa do Areópago, que é onde São Paulo fez aquela pregação. Inicialmente acreditava-se que era esse, não é esse. Provavelmente foi um monge bizantino, lá do século V aproximadamente. Mas é uma figura central, quando o assunto é espiritualidade profunda ao longo da história da igreja. Então, depois de Santo Tomás de Aquino, a ideia que a gente tem de teologia é um conhecimento que a gente pode alcançar de Deus por meio da razão auxiliada pela graça, mas não necessariamente um conhecimento experimental de Deus e, portanto, um conhecimento propriamente contemplativo. Contemplação com C maiúsculo, não com C minúsculo aqui dizendo. Contemplação no sentido de visão beatífica a quase visão beatífica. Não de necessariamente operações intelectuais em cima de algo que já é sabido. Então, num certo sentido, depois de Santo Tomás, a teologia fica muito mais racional, não que antes fosse irracional, mas que depois de Santo Tomás, até mesmo porque Santo Tomás se utiliza muito amplamente de Aristóteles e da lógica aristotélica para sustentar tudo o que ele estava fazendo. Então, isso leva a teologia pós Santo Tomás de Aquino a ter um caráter muito diferente, muito diferente. Então, de todas as áreas da teologia, a mais importante de todas é a teologia cética e mística. Ela é a primeira em termos de necessidade, mas como ela necessidade prática para a nossa vida. De todas as áreas da teologia, a cética e mística é a mais prática de todas, no sentido de necessidade. Mas ela não é a primeira, do ponto de vista ontológico. Ela necessita da teologia dogmática, na verdade. Primeira, em termos de necessidade prática, mais importante do ponto de vista prático, porque de que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? E aqui ela é a irmã gêmea da teologia moral. Em Lucas 10, 41, 42, Jesus fala: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu
a melhor parte, essa não lhe será tirada. Nós temos também São José Maria Escrivá, santo muito querido, muito caro a nós, que nos diz que todas essas crises imagináveis, possivelmente imagináveis, todas as crises que possamos pensar no mundo, se reduzem à falta de santidade no mundo. Estas crises mundiais são crises de santos. Crises de santos. Gente que ao preço da vida mostre nessa vida que a fé vale a pena. E que vivam a vida eterna já nessa vida. A vida espiritual é a vida eterna começada aqui. Então, ok. Algumas questões aqui depois disso, depois desse o que é a teologia cética e mística e de que ela trata. De que precisamos para adquirir esse conhecimento? Só leitura? E de que forma? Primeiro, Aristóteles vai nos ensinar que para filosofar é necessário ser virtuoso. A filosofia é um ofício que necessita e pressupõe virtude. A teologia, muito mais. A teologia cética e mística, muito mais. Muito mais. Então, é verdade que lendo os escritos, a vida e, sobretudo, a obra dos santos, que nos mostraram como crescer na graça de Deus, a gente aprende muita coisa. A gente adquire muito conhecimento livresco. E mesmo Santa Teresa d'Ávila já chegou a dizer que entre um padre muito piedoso, mas pouco culto, e um padre muito culto e de critério, mas não tão santo quanto o primeiro, ela preferiria tomar como diretor espiritual o segundo. É verdade. Porém, tudo fica muito mais fácil, mais claro, mais amarrado e mais orgânico à medida em que a gente vai vivendo tudo aquilo que a gente vai absorvendo nos nossos estudos em teologia cética e mística. Então, é necessário, para além de estudá-la com afinco, com a dedicação que ela necessita para ser compreendida, como todo e qualquer objeto de estudo, é necessário vivê-la. É necessário incorporar essa inteligência prática para as coisas espirituais que a gente vai adquirindo. Ok. Então, é necessário trilhar esse itinerário que a gente vai aprendendo a descortinar. Para além disso, o que os autores recomendam? A leitura das Sagradas Escrituras constante, porque as Sagradas Escrituras são fonte primária do que a teologia cética e mística trata. Inclusive, a gente pode ter diversas formas de interpretar as Sagradas Escrituras. Existe a interpretação literal, existe a interpretação alegórica e existe a interpretação ascético-mística. O mesmo trecho das Sagradas Escrituras, um pequeno trecho, pode ser literal porque aquilo de fato aconteceu e está historicamente registrado naquele trecho da Bíblia. Ao mesmo tempo, pode ser alegórico porque aquilo ali tem um caráter tipológico muito forte. Apesar daquilo ter acontecido, aquilo é quase que um arquétipo do ser humano, digamos assim. E ao mesmo tempo, aquilo pode nos ensinar como a alma se aproxima de Deus. Então, tem uma finalidade pedagógica nesse sentido de direção espiritual. Então, as Sagradas Escrituras estão carregadíssimas disso. Vai dar um limite aqui de 10 minutos. Acho que mais meia hora
um pouco menos de meia hora dá para encerrar para esse momento inicial. Então, terminando aqui lá no grupo, se não bater, não vai bater, né? Eu mando outro link lá no grupo, rapidão, só para a gente fechar, tá bem? Tá. Ok. Sagradas Escrituras, e aqui é muito importante que a gente tenha também contato com a interpretação dos santos acerca das Sagradas Escrituras. E uma grande recomendação é a Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, porque nas Sagradas Escrituras a prioridade é o Evangelho. Mas contato frequente com as Sagradas Escrituras, especialmente pela forma de oração, de meditação, não como um livro a ser estudado, a ser dissecado, mas a ser contemplado, a ser meditado em forma de oração. Sagradas Escrituras. Manuais de teologia ascética e mística. A teologia ascética e mística, ela tem como um grande pai o Beato Juan González Arenteiro. O professor Olavo, numa certa feita, explicou que se a gente fosse perder todo o legado da civilização ocidental, para a gente reconstruir ela, se a gente só pudesse preservar 3 livros ou conjuntos de livros, a gente conseguiria refazer boa parte dela, preservando a Bíblia, que são as Sagradas Escrituras, as obras completas de Platão e as obras completas de Aristóteles. Muito da civilização ocidental está enraizado nisso. Só que, naturalmente, algum aluno esperto dele perguntou se tivesse uma quarta obra, em termos de importância, tipo, quarta obra mais importante da história do Ocidente, se a gente fosse recomeçar do zero. Ele disse obras do padre Juan González Arenteiro. O padre Arenteiro foi quem começou esse movimento de padres, de sacerdotes, principalmente, que passaram a vida devorando os escritos dos santos para extrair o que os santos falam especificamente sobre como crescer na graça de Deus e sistematizar aquilo. Entregar tudo num único lugar, bem arrumadinho e sob uma estrutura tomista. O padre Juan González Arenteiro foi quem fez isso. Aí é que nasce a teologia cética e mística. Claro que antes dele a gente vai ter São João da Cruz, claro que antes dele a gente vai ter Pseudo Dionísio, a gente vai ter Santa Teresa d'Ávila, a gente vai ter santos fazendo isso. Só que a gente não vai ter ninguém pegando tudo que os outros fizeram e sistematizando isso tudo, entregando de bandejas para a gente. Beato Juan González Arenteiro foi quem começou isso e quem explicou muito bem como a vida espiritual acaba sendo um frutificar necessário e esperado da doutrina, da graça e de todas as coisas que a gente está habituado como católico, mas que, infelizmente, a gente não costuma ver os frutos de santidade na nossa vida. Não é que os meios estejam equivocados, não é que a Eucaristia seja falível, seja frágil, não é que os sacramentos sejam insuficientes, é que há uma série de coisas a serem trabalhadas na alma para ser terreno fértil, para que a graça que ali é recebida frutifique em santidade, em plenitude de personalidade ordenada ao amor, ordo amores. Então, o Beato Juan González Arenteiro foi quem melhor explicou isso. Ele ainda é beato. Se ele chegar a ser canonizado, tá aí alguém que muito provavelmente merece um título de doutor da igreja. E aí o Beato Juan González Arenteiro foi professor, mestre de alguns outros nomes conhecidos, inclusive que o Ítalo usa como referência, como Reginaldo Garrigou Lagrange, As Três Idades da Vida Interior. Como o Padre Royo Marim, que é a minha sugestão de obra para a gente ir pegando, porque é extremamente didático, é denso, mas extremamente didático. Denso no sentido de que ele consegue condensar em
poucas palavras, muita coisa. Ele tem um poder de síntese maravilhoso. E uma sistemática maravilhosa. Mas é uma leitura simples. E é uma leitura agradável até. Então, minha sugestão é que, depois da gente passar por uns três encontros mais, dois a três, a gente comece a tratar a obra dele, todos lendo na medida do possível, né? E a gente fazendo como que um clube de leitura mesmo. E aí, ambos enriquecendo, na medida do possível, com sua experiência pessoal e com sua experiência clínica. Em outras palavras, associando a psicologia moderna à psicologia da espiritualidade, digamos assim. Para os fins que a gente deseja. Tem um padre, que é o padre Javier Garrido Goitia, já citei ele aqui, que ele faz esse trabalho de uma forma maravilhosa. E eu, inclusive, me surpreendo muito, muito mesmo, que algumas pessoas que são grandes referências para nós, e são católicos, são cristãos, mas grandes referências para a psicologia aqui no Brasil, como o Ítalo, como o Dr. Pacheco, como o Luiz Henrique, como o Saulo Barbosa, muito me surpreende que eles nunca tenham citado o Padre Javier Garrido ou a obra dele, nem que seja de forma indireta. Às vezes a gente nota, poxa, isso que o Ítalo está falando, ou isso que fulano está falando, eu sei de onde veio. Ah, veio do Olavo. Ah, veio de São José Maria Escrivá. Eu já ouvi isso antes de outra forma, digamos assim. Então, não vejo isso acontecer. Isso, entendi isso. Isso daqui eu já vi no Padre Javier Garrido. Me parece ser desconhecido. Inclusive, é uma obra que só tem 2 livros aqui. Ele tem uma obra muito vasta, é um padre ainda vivo, franciscano que vive muito isolado, numa vida quase eremítica. Gostaria muito de conhecê-lo em vida, porque, sei lá, vai que é uma pessoa santa, né? Ou espiritualmente muito madura, atipicamente madura, pelo menos pelas palavras, pela obra dele, ele realmente é. Ele realmente é. Gostaria de ver isso pessoalmente. Então, é um gigante recente e desconhecido aqui. Gigante justamente por fazer esse diálogo e fazer ele tão bem feito. Tão bem feito. Amarrar as coisas tão bem. Então, a ideia é essa. A gente pegar a obra do Royo Marim, Teologia da Perfeição Cristã, e ir trabalhando ela ao longo do tempo. Se a gente continuar como um grupo sólido, trazer para dar aulas para a gente alguém muito melhor nesse tema do que eu. Muito melhor mesmo. Que é quem trouxe a obra do padre Juan González Arenteiro para o Brasil. O professor José Eduardo Câmara. Uma pessoa muito fora da curva. Muito fora da curva. Ele foi o tradutor dos livros que a gente tem em português, do Padre Arenteiro, e de várias outras obras muito valiosas no tema de espiritualidade. Teologia cética e mística substitui a direção espiritual? Não, mas a complementa. E na ausência de uma direção espiritual qualificada, ela é especialmente mais essencial. Esse conhecimento dos santos, essa ciência dos santos é especialmente mais valiosa. E existem basicamente 2 tipos de bons diretores espirituais. Na verdade, os bons e os excelentes. Os bons, que são os que a gente está mais acostumado, apesar de ainda assim estarem ficando cada vez mais raros, são os que ajudam a gente a se manter na linha, no trilho, digamos assim. Mas existem os raríssimos, os excelentíssimos diretores espirituais, que são aqueles que pegam a gente pela mão, a alma pela mão, e vai puxando ela para cima, de forma que ela vá crescendo nos graus da vida de oração, vá crescendo em santidade, vá crescendo em contemplação, em mortificação e numa caridade cada vez mais heróica, mesmo oculta sob as vestes de uma de Deus. Ajudando seus pacientes, facilitando neles a recepção da graça,
a própria graça de Deus vai atuando nos pacientes e, consequentemente, de modo psicoterapêutico. Que interessante pensar desse ponto de vista. Eu colaboro com o Espírito Santo para que ele trabalhe na alma e ele colabora comigo para que eu trabalhe na mente dele, na mente do paciente. Então, é possível uma cooperação aí. É possível uma cooperação aí. Interessante. Oi, Gabriela, o microfone está ativado. Obrigado. Tá. A teologia cética e mística já começou na igreja primitiva. Grandes mestres que a gente tem são os padres do deserto. No outro momento a gente pode fazer uma aula mais curta só sobre a história dela. Aí a gente vai vendo quem foram as figuras mais marcantes para ela ao longo da história, para o desenvolvimento da consciência que a igreja tem hoje de como se dá esse processo de santificação da alma e de como melhor trabalhar numa alma para que ela se santifique, para que ela se aperfeiçoe, para que ela amadureça, por fim. Mas começa na igreja primitiva, sobretudo com Orígenes. Alguns temas que são centrais em teologia cética e mística. Um deles é o da gradualidade nesse processo e das fases nesse processo que é gradual. Biologicamente falando, existe a infância, existe a vida adulta e existe a velhice. Psicologicamente falando, a gente também tem fases, né? Tanto que Machado de Assis chega a dizer, numa das obras que não me recordo qual, que há pessoas que chegam aos 50 sem ter saído dos 15. Coisa muito recorrente na prática clínica. Não é? Encontrarmos pessoas que não estão à altura da idade psicológica que deveriam ter. A idade psicológica delas não acompanha a idade biológica delas, digamos assim. Né? Então, miseravelmente corremos o risco de morrer com uma maturidade psicológica até muito bem desenvolvida, mas sendo bebês do ponto de vista espiritual, sendo crianças do ponto de vista espiritual. Assim como diz Machado de Assis, chegar aos 50 sem ter saído dos 15, da adolescência espiritual. Então isso é uma provocação também, para que a gente se interesse mais pelo tema. Bastante. Então, reconhece-se também fases. Os grandes místicos e mestres de espiritualidade profunda da igreja reconhecem também fases nesse processo da alma. Santa Teresa d'Ávila fala das moradas do castelo interior. Já tem outros santos que vão descrever de outras formas. O primeiro a descrever de forma gradual, mais detalhada, foi São João Clímaco, com a escada para o paraíso. São João Clímaco. O Ítalo até já citou São João Clímaco num dado momento. Mas antes dele a gente tem um outro, que é o primeiro de todos, Orígenes. Orígenes, ele cometeu alguns erros doutrinais em algumas coisas, mas nos ajudou a entender muito profundamente algumas outras coisas. Ele teve erros e ele teve contribuições geniais. Ele cita os dois no Chapéu do Mago, massa. Estou postergando essa leitura, não é de hoje. Preciso colocar em dia. Orígenes é o primeiro que vai nos dar a noção das 3 idades da vida interior, que vai ser melhor trabalhada por os místicos posteriores e que é a divisão base desse livro, do Garrigou Lagrange, que o Ítalo gosta de usar bastante. São 2, na verdade, aqui é só um tomo, viu? As 3 idades da vida interior. A vida purgativa, que é o início, e a maioria esmagadora das pessoas não passa dela. A vida iluminativa e a vida mística. A vida mística é a própria santidade. E existem fases diferentes dentro dessas 3 fases, mas primeira subdivisão nesse processo
via purgativa, via iluminativa e via mística. Podem vir com outros nomes e os autores diferentes usam nomes diferentes, mas a gente vai saber muito claramente quais são cada uma dessas três. Ok, a gradualidade e o que impede essa gradualidade de acontecer naturalmente, porque assim como nosso corpo se desenvolve naturalmente, se a gente tiver os recursos necessários, e aí entra a liberdade humana também, não é? Se a gente se decidir por tomar uma postura madura diante da vida, a gente vai amadurecendo, de fato. Mas a maturidade psicológica é o desenvolvimento natural esperado do ser humano. O desenvolvimento natural esperado espiritual é a via mística. Essa gradualidade, essas fases, algo muito importante de que a gente tenha uma noção clara delas e das subfases, digamos assim, do que impede esses saltos de qualidade, o avançar. A gente tem a teoria das 12 camadas da personalidade, né? Também, que de algum modo se anexam a isso e que podem ser melhor explorados, porque até onde eu sei, a obra do Olavo e do César Miller, com as 12 camadas da personalidade, não está intimamente conectada com essa doutrina dos santos ao longo da história. Então, alguém precisa fazer essa conexão. E talvez isso seja trabalho para a gente. Por que não? Ainda que não de forma sistemática, ao ponto de escrever um verdadeiro tratado sobre isso, mas na nossa prática. Então, conexões precisam ser feitas. Como eu falei lá nos dois grupos principais, o Ítalo fez aquele esquema lá, né, 2019, e disse que era missão nossa enriquecer aquilo ali. Aquilo ali pode ser maravilhosamente enriquecido. Maravilhosamente enriquecido. Tá. Então, ó, existem outros temas que são centrais em teologia cética e mística. A gradualidade desse processo e os impeditivos para que essa gradualidade se desenrole naturalmente. Outro, a encarnação do verbo e as consequências que isso traz para as nossas vidas particulares. A inabitação da Trindade, isso é a parte mais profunda da alma humana, não é a presença somente da alma humana. É a presença de Deus. Tanto que Santa Teresa d'Ávila vai dizer que quanto mais ela mergulha em si mesma, menos ela vai se encontrando e mais vai encontrando Deus. Ou melhor, ela vai se encontrando mais a si mesma em Deus. E Deus está no fundo da alma dela. Ela é uma alma de sétima morada e ela se surpreendeu com a experiência extraordinária que ela teve quando ela alcançou essa graça especial de poucos privilegiados, no sentido de que são poucos que alcançam, mas não de poucos no sentido de que foram poucos que foram feitos para isso. Todos foram feitos para isso, mas poucos alcançam a graça da sétima morada, né? Aqui na Terra. Ela se surpreendeu muito com uma coisa. Santa Teresa d'Ávila devorava os místicos e os autores de espiritualidade anteriores a ela, mas ela se surpreendeu com uma coisa. Ela teve uma experiência extraordinária, uma experiência propriamente mística, em que ela se deu conta de que todas as graças que ocorriam na alma dela vinham do fundo da alma dela quando ela estava em estado de graça, que de algum modo a Santíssima Trindade estava no fundo da alma dela. Ou seja, que a Santíssima Trindade, e eis o mistério da inabitação da Trindade, que é melhor explorado por Santa Elizabeth da Trindade, a Santíssima Trindade é meio que o coração da alma, do espírito, melhor dizendo. Às vezes eu, perdoem-me por isso, às vezes eu falo alma quando é espírito. Considerem alma como psicológico humano e espírito como essa parte
não tratada pela psicologia objeto específico da teologia espiritual, teologia cética e mística. Ok. No fundo do espírito, a Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade. E a forma com que a Santíssima Trindade vai operando nesse espírito é o objeto da teologia cética e mística. E de como não atrapalhar esse processo da Trindade de agir. A natureza e a necessidade da perfeição também é outro objeto central na teologia cética e mística, que nós já falamos, é a perfeição do amor, perfeição da caridade, especificamente, amar com amor sobrenatural, a virtude teologal da caridade. Quando a alma alcança a via mística, que é a terceira idade da vida interior, as três virtudes teologais, que não são alcançáveis somente por esforço humano, como a prudência, como a justiça, como a temperança, as três virtudes teologais, que são graça infusa, elas cresceram e ganharam uma proporção no espírito tão significativas que é como se elas ganhassem vida própria. Como se elas ganhassem vida própria. Como se tivesse se desenvolvido no espírito santificado, gradualmente santificado, e que já chegou nesse estágio, como se tivesse se desenvolvido uma espécie de segunda natureza. Não é somente a natureza decaída que o santo buscou ordenar e que pelo hábito, pelo seu esforço, está ordenado, mas uma espécie de segunda natureza que também purifica a primeira e vai tomando conta da primeira. As três virtudes teologais vão meio que colocando seus tentáculos em toda a humanidade. Vão elevando a humanidade a um caráter sobrenatural, ainda em vida. Daí que uma Madre Teresa de Calcutá, com uma saúde tão frágil e tão debilitada que tinha, podia fazer coisas tão extraordinárias. Ela não levitava, ela não tinha nenhuma dessas grandes coisas que chamam a atenção em Padre Pio, mas o que ela fazia, dada a capacidade humana dela, era simplesmente surreal. Mas aconteceu. Irmã Dulce também. Eu tenho o privilégio de estar em Salvador, terra dela. Convivi com gente que já conheceu que conheceu ela em vida. E tem uma coisa muito inusitada sobre Irmã Dulce. Ela só tinha 30% da capacidade do pulmão funcionando. Irmã Dulce só tinha 30% dos pulmões funcionando. E ainda assim fazia tudo que ela fazia. E dormia numa cadeira. Tem coisas que fogem à nossa capacidade humana, mas que acontecem por influxo da graça. Uma espécie de segunda natureza vai tomando conta gradualmente dessa primeira natureza decaída e inclinada ao erro. E, por fim, o outro conceito fundamental da teologia cética e mística são os meios de alcançar essa perfeição. Aí, os meios de santificação primários, ênfase para os sacramentos, e os meios secundários. É isso, pessoal. Uma grande alegria estar com vocês nessa primeira reunião. Espero que continuemos aqui nos enriquecendo mutuamente daqui para frente. Caso queiram ressaltar alguma coisa, tirar alguma dúvida ou mencionar algo que talvez tenham marcado vocês de forma particular, fiquem à vontade. Essa parte da gravação eu vou correr atrás. Deu algum problema aqui, mas a Isabela gravou e vai me passar. Essa última parte eu vou gravar em separado e botar disponível para o pessoal que não pegou. Beleza? Fiquem à vontade para ir também, se precisarem, porque a gente passou um bom tempo aqui. Foi uma aula
maior do que as aulas da certificação, né? 40, 50 minutos, 1h20, aqui foi o quê? 1h46. Enfim, boa noite para quem está indo. Começaremos com Rui e Marinho. Eu vou passar as indicações lá no grupo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou passar uma lista de outras referências que são boas. Ó, uma lista e ordem de leitura para a teologia cética e mística. Digamos que a gente não fosse mais ter contato com esse grupo, mas eu estou interessado nesse tema, em algum momento eu quero me aprofundar e eu quero uma ordem de leitura boa, interessante, para quem está começando do zero. Vou fazer uma lista de boas referências ali e vai estar tudo disponibilizado no Drive. Em espanhol, pelo menos. Em espanhol, pelo menos, porque muito disso foi traduzido para o português recentemente. Também tem a questão de direitos autorais, né? Mas são obras que estão disponíveis em espanhol, são antigas até. O Garrigou Lagrange é do começo para o meio do século passado, então a gente não tem problema com isso. Inclusive, os dominicanos disponibilizam a obra dele, a do Rui Marinho, já que ele era dominicano, né? Gratuitamente, num site chamado tradition.op. Eu peguei, botei lá no Drive. Inclusive as obras do padre Javier Garrido, que são muito difíceis de conseguir. Eu consegui algumas também em espanhol. Estão lá, em PDF. Até em espanhol, importando, é difícil de conseguir. Então eu acho que ele vai nos perdoar. Acho que a maior finalidade dele é favorecer as almas. Né? Teologia Mística de Pseudo Dionísio Areopagita, de Jean-Yves Leloup. Eu tenho ele aqui. A tradução é muito ruim. Muito ruim. Porém, aquele livro não é só a teologia mística, é a teologia mística e algumas cartas de Pseudo Dionísio. Por causa das cartas, ainda que a tradução não seja boa, é interessante. É interessante conseguir ele. Para esse momento inicial, nem tanto. Não vou mentir. Pseudo Dionísio, a teologia mística dele, são poucas páginas. É um texto muito difícil, mas ao mesmo tempo muito rico. Uma pessoa comum lê aquilo, vai ter muita dificuldade de entender e não vai saber apreciar a riqueza espiritual que tem ali. Foi o meu caso. Mesmo já acostumado a devorar coisas sobre esse tema. Acontece que você vai pegar os comentadores dessa obra e vai ver eles tecendo elogios dos mais elevados. São Boaventura falando dessa obra, dizendo que Pseudo Dionísio nessa obra trouxe uma compreensão maravilhosa. Enfim, São João da Cruz bebeu muito da teologia mística, de Pseudo Dionísio e vários outros grandes autores de espiritualidade. São Bernardo de Claraval, que é um grande místico da Idade Média, bebeu e muito de Pseudo Dionísio Areopagita. Então, pelos elogios, pelo que estão falando, você vai ver, olha, eles não estão falando isso à toa, eu acho que o problema está em mim. E, de fato, o problema está na nossa capacidade de compreensão de algumas coisas que, infelizmente, para nós, só podem ser transmitidas de forma simbólica. Inclusive, aí entra um pouco aquela lógica iniciática. Até a gente amadurecer, num certo sentido, a gente não vai entender também o que está ali. Tem coisas nas Sagradas Escrituras que eu lendo o mesmo texto que São Bernardo de Claraval leria, vou entender uma coisa, vou entender outra, vou entender outra. São Bernardo de Claraval vai entender algo muito mais profundo naquilo ali, e não estou falando do ponto de vista conceitual. Estou falando do ponto de vista de místico mesmo. Daí que as coisas que funcionam numa lógica, digamos assim, iniciática, eu ainda não fui iniciado nessa compreensão. Tipo, eu ainda não entendo isso. Eu posso ter acesso aqui, mas não vou saber aproveitar isso. Porque eu ainda não estou espiritualmente amadurecido para isso. Né? A lógica é essa.
Para a gente ir desenvolvendo isso, a gente vai necessitando alargar o nosso horizonte simbólico. Tanto é que nas seitas, nos ambientes esotéricos, o simbolismo é uma coisa muito presente, muito marcante como forma de iniciação a mistérios espirituais. Entende? Então, naquilo que eu leria e que São Bernardo de Claraval leria, ele pegaria naquilo ali um simbolismo muito mais profundo. Ele entenderia tudo que eu não estou conseguindo enxergar de forma simbólica naquilo ali. Entende? A obra de Pseudo Dionísio é muito assim. É muito assim. É muito mais fácil entender ela por comentadores. Mas, em português, o melhor que a gente tem é uma tradução para o português de Portugal, num artigo de um site ou revista chamado Medievalia. Vou colocar no Drive para você. É melhor do que a obra do Yves Leloup. Em conjunto com o Boff. Pois é. Matheus Vilarinho. Qual a importância do livro do Adolphe Tanqueray? Então, o livro do Tanqueray, o do Garrigou Lagrange, As Três Idades da Vida Interior, esse daqui. O Teologia da Perfeição Cristã, do Padre Royo Marinho, e A Evolução Mística, do Beato Juan González Arenteiro, são manuais que sistematizam a teologia cética e mística. Eles são bons como obras sistemáticas. Eles são frutos desse esforço que começa com o padre Juan González Arenteiro de devorar a vida dos santos, catando aquilo ali, juntando, fiando tudo e entregando para a gente de forma sistematizada. Entregando para a gente de forma com unidade e organicidade, sabe? Alguns santos ajudaram a entender essa parte. Alguns santos deram ótimos conselhos sobre isso. Alguns santos deram sobre aquilo. Alguns santos ajudaram a entender a alma nessa parte mais inicial. Outros ajudaram a alma melhor a lutar contra a assídia. E por aí vai. Outros nos trouxeram, caso de São João da Cruz, a compreensão das noites escuras como processos de santificação. E teve eles que pegaram isso tudo e entregaram para a gente de forma sistemática, organizaram isso. Então, o livro do Tanqueray é um desses manuais robustos de teologia cética e mística. É um desses manuais robustos. Eu, sinceramente, não acho que ele seja o melhor para começar. Tem coisas que tem nele, ou melhor, coisas que ele dá uma ênfase melhor do que o Royo Marinho, por exemplo. Mas, de forma geral, o do Royo Marinho é melhor. O melhor é ter os dois e ler os dois. Com certeza. Mas, para começo de conversa, Royo Marinho. Outra coisa boa Tá. Estou aqui consumindo o tempo de vocês. Se vocês estão aqui, ótimo. Continuo falando. Porque são algumas coisas que eu vou abordar em outras aulas também, né? Até para o pessoal que. Mas enfim. Tá. Num dado momento eu trouxe a indicação, e essa indicação está no Tanqueray, né? Que é tomar contato frequente com as Sagradas Escrituras e buscar entender o que as Sagradas Escrituras estão falando do ponto de vista de união da alma com Deus, do ponto de vista ascético e místico, do ponto de vista de purificação do coração, estudar os manuais de teologia ascética e mística, por exemplo, o Tanqueray, e ter contato com a própria literatura dos santos, que eles usaram para sistematizar, não é? Tem uma outra coisa também fundamental, só que isso poucos podem ter acesso, né? Conviver com almas espiritualmente maduras. É um privilégio gigantesco. Além de você estudar aquilo ali, você vê o objeto daquele estudo na prática. Eu, imerecidamente, tive esse privilégio. Passei 5 anos convivendo com a alma de Quinta Morada, irmã Violeta da Cruz, aqui de Salvador, minha mãe espiritual. E conheci o diretor espiritual dela, Padre Pedro Maione. Um gigante, vivo, esquecido,
e desconhecido aqui do Brasil, que nem brasileiro é, mas que é ninguém mais, ninguém menos do que um padre que foi escolhido por São João Paulo II para ser o líder no processo de reconstrução de uma igreja totalmente devastada em toda uma nação, a Albânia, que foi um dos países satélites da União Soviética. A União Soviética quase que dizimou todos os cristãos que existiam na Albânia. E quando a União Soviética caiu e a Albânia deixou de ser domínio dela, inclusive é o país mais pobre da Europa até hoje, a Albânia. Quando o regime caiu, a igreja precisou ser reconstruída e ninguém mais, ninguém menos do que esse padre, o diretor espiritual dela, foi escolhido por São João Paulo II para ser o cabeça desse processo de reconstruir a igreja em toda uma nação. Então imaginem o calibre do padre. E esse padre está aqui no Brasil. É um idoso muito carinhoso, um monstro, intelectualmente falando, e do ponto de vista da direção espiritual, uma pessoa ímpar. Você está do lado dele, ele é um jesuíta, você tem a impressão de que você... Ele tem muita dificuldade de andar hoje, sofreu alguns AVCs. Você vê que o corpo dele pesa bastante a ele, mas ele é de uma leveza tão grande, tão constrangedora, que você se sente pesando uma tonelada do lado dele. Você se sente do lado de um eremita ou de um abade da cartucha, algo assim, sabe? É um ser humano incrível, incrível, que a gente tem aqui no Brasil, já está com 95 anos de idade. E lá na Albânia, ele conviveu por quase 3 anos, e não é ele teve contato, assim, algo assim, ele conviveu com Madre Teresa de Calcutá. Ele era amigo de Madre Teresa de Calcutá e nesse tempo também confessor de Madre Teresa de Calcutá. Não foi grande diretor espiritual de Madre Teresa de Calcutá, mas foi confessor dela também. Um dos que ela teve no período em que ela estava na Albânia, porque Madre Teresa de Calcutá tem pais albaneses e a Albânia estava numa situação de miséria extrema depois não, por causa da União Soviética. E Madre Teresa de Calcutá, missão cuidar dos mais pobres. Foi escolhida também por São João Paulo II para ajudar o padre Pedro Maione, e ele não mora em Salvador, mora em Fortaleza. Os jesuítas no Brasil têm 2 casas onde eles cuidam dos padres que já não podem cuidar mais de si mesmos, seja pela idade avançada, seja por alguma questão de saúde. Uma dessas casas fica em Fortaleza e ele fica lá. Eu não sei como é que está o acesso a ele nessa pandemia, mas saibam, é uma pessoa raríssima, raríssima, raríssima mesmo. Tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente e de passar algumas semanas com ele. Nossa, de passar 2 semanas com ele antes da pandemia começar. De férias lá com ele. Deixei tudo e fui aproveitar a ocasião, a oportunidade única de conviver com alguém assim. Com meu avô espiritual, digamos assim, né? Então, já que a irmã Violeta é praticamente uma mãe espiritual para mim, né? Então, é isso. Existem santos e eles estão aí. Convém a gente buscar farejar onde é que está a santidade para poder conviver, né, com essas pessoas maravilhosas, aprender com elas, quem sabe aprender um pouco por osmose. Comigo não funcionou. Esse tempo todo convivendo com a irmã Violeta, não, enfim, não sou santo, mas que me ajudou a entender muito disso daqui. Meu Deus, muitas das coisas que eu estudava, que eu via, características diagnósticas para saber se a alma está aqui ou se a alma está ali, se a alma está acolá. Eu via, opa, aparentemente ela está mais ou menos aqui. E aí depois eu fui jogar verde, como chamam, né? Jogar verde para colher maduro.
Padre Pedro, me diga uma coisa. Eu prometo que eu não vou falar para a irmã Violeta. A irmã Violeta tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Baseado nisso, nesses autores aqui, isso são características de uma alma que está mais ou menos aqui de quinta morada. Tô viajando muito. Ele, é isso aí. O diretor dela me confirmou. Então, é isso. Busquem encontrar gente santa. Peçam a Deus a graça de conhecerem gente santa. Até mesmo para fins de estudo, né? Para dissecar essas pessoas atípicas, esses casos raros. Imagina que privilégio um psicoterapeuta, por exemplo, estudar ter conhecido, convivido com um santo. Olha, tem algumas pessoas aqui no Brasil que não tem como, simplesmente não tem como elas não estarem num grau de maturidade muito elevado. Uma delas é outro padre muito idoso já, Padre Francisco Faus, da Opus Dei. Ele conviveu com São José Maria Escrivá, ele foi secretário de São José Maria. E ele é de São Paulo, viu? Fica a dica. E Deus me dê a graça de conhecer ele antes dele ir embora, porque já está com 90 anos de idade. Com um vigor impressionante, mas já está com a idade avançada. E é isso. Algo mais, pessoal? Silas, só para agradecer mais uma vez, foi muito enriquecedor sua palestra. Eu que tenho pouco conhecimento, já aprendi bastante, isso que é só o primeiro encontro. Só para confirmar, para não ficar muito mais tarde, a gente se encontra então terça-feira que vem, nesse mesmo horário. Então tá bom, perfeito. Obrigada, viu? Nada. É isso, meus queridos. Uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Abração. Ah, eu que agradeço. Que agradeço. Já não é de hoje que eu tinha vontade de ter outras pessoas tão interessadas nisso, estudando junto comigo, né? E ainda mais, poxa, gente que está trabalhando com psicoterapia, o pessoal da certificação Marcílio, pessoal que está estudando, que estudou psicologia atomista aqui nas aulas. Caramba, que privilégio estar com vocês. Tenho certeza de que isso daqui pode render coisa boa. É isso. Abração, boa noite a todos. Amém. Amém.